Agora na Rádio Índio Capilé, Momento Curumim. Apresentação: Emanuel Frelich. Muito boa noite, torcedor amoresista, ligado aqui na Rádio Índio Capilé. Aqui quem fala é Emanuel Frelich, começando mais um Momento Curumim aqui na rádio, mais um programa destinado às informações sobre as enchentes, sobre tudo que nós estamos passando aqui no estado do Rio Grande do Sul, tratando especificamente sobre as categorias de base, que é o foco principal aqui do programa. Como vocês estão acostumados, nós trazemos tudo sobre a base, seja de jogos, informações, tudo que se trata sobre categorias de base da Aimoré, você acompanha neste programa, o Momento Curumim, que vai ao ar toda quinta-feira às 8h30 da noite. Mas, como estamos passando por esse momento complicado, vai ser mais um programa de prestação de serviços, assim como foi na semana passada, que nós conversamos com o Márcio Pastoriza, coordenador técnico das categorias de base do Aimoré. Novamente, vamos ter um relato dele, trazendo informações atualizadas sobre os atletas, também informações e qualquer coisa relacionada às categorias de base, competições. Temos muitas informações também sobre as competições que o Aimoré estava disputando, como é que vai ficar agora, esses detalhes, novas datas, enfim, tudo isso você vai poder acompanhar neste programa de hoje. Peço que, se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, faça sua inscrição, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Muito importante que a gente possa crescer ainda mais neste programa, porque aqui na Rádio Índio Capilé, no Momento Curumim, é um canal de comunicação, é um canal de informações também, para que mais pessoas possam saber sobre tudo o que acontece nas categorias de base. E mais importante agora, como está a situação dos atletas, como está todos esses detalhes assim do Aimoré neste momento difícil que nós estamos passando. Portanto, agora vamos ouvir a fala do Márcio Pastoriza, como eu tinha comentado, coordenador técnico das categorias de base do Aimoré, que vai atualizar e trazer todos os detalhes aí sobre a semana e também os próximos dias, os próximos momentos sobre as categorias de base que vamos ter. Tá certo? Vamos ouvir agora o Márcio, então. Muito boa noite, Márcio. Boa noite, Emanuel. Boa noite aos amigos da rádio. Aqui quem fala é Márcio Pastoriza, coordenador técnico aqui da base do Aimoré. Cara, nós estamos nesse momento difícil, né, de todo o estado, né, e muito atingiu aqui a cidade de São Leopoldo. Então, onde a gente treina, os locais de treino nosso, hoje ainda estão com uma enorme quantidade de água. Então, a gente pouco mudou em relação à nossa última entrevista, né? Mas a gente sabe que o calendário esportivo ele pensa num total, não numa cidade só. Então a Federação Gaúcha, a partir do dia 26, começa novamente a viabilizar as competições, e a gente tem a Sub-17 ainda faltando um jogo desta primeira fase, né, lá em Panambi. A gente ainda não tem data, a gente não tem nada, mas a gente já tem que começar a pensar nessas competições. Ontem a Sulicamp entrou em contato também conosco para ver quando a gente pode nos reorganizar junto com todas as equipes que disputariam a competição, que é o Gauchão Dal Ponte, né? O Encosta da Serra, a partir do dia 26, também fará uma nova reunião para retorno, para ver as condições, se terá ou não um retorno tão rápido. Já foi aprovado que terá mudança no regulamento também, visando, já que a gente perdeu basicamente um mês, aí pode perder um pouco mais. Então a gente tem ainda a Liga Serrana, que também ela responde pela Federação Gaúcha, então ela está esperando após o dia 26 para novamente fazer um contato com os clubes, para saber o que fará. Mas então com isso a gente já tem mais ou menos um norte, que a gente sabe que tudo a partir do dia 26 começa a ter alguma ideia, e a gente está tentando se remobilizar, porque a gente sabe, né, que o futebol, ou como qualquer prática esportiva, né, ela funciona também como um amparo mental e psicológico, né, porque os meninos hoje estão em casa ou estão em algum outro lugar, de familiares, etc., ociosos, né, estão em casa sem ter muito o que fazer. E com as notícias, com tudo que a gente passa hoje em dia consumindo na televisão, a gente vai ficando cada vez mais preocupado, mais triste.
E a gente sabe que o futebol ele traz para nós alguns momentos de alegria, nos traz alguma coisa boa, além de ficar novamente com os colegas, se preparar fisicamente. Então nós estamos tentando agora, de uma forma facultativa, né, que seja bem exato, que o atleta possa vir, que ele esteja em segurança principalmente. Nós pretendemos na segunda-feira fazer um treino para ver a quantidade de alunos, ver quem pode vir, como pode vir. A gente está aí na segunda-feira, vai fazer um treino. A gente ainda está em processo de entendimento de um local que é seguro, que seja viável. A gente está fazendo reuniões para isso. E os horários também, para as categorias, mas será para as maiores só. A gente teria só um dia ali de reencontro para poder a gente traçar uma nova meta, né? A gente vai tentar fazer isso que seja dia a dia, né? Que não seja uma coisa forçada e que a gente consiga ter o principal de tudo, que é segurança, né? Então a gente pretende retornar na segunda-feira de modo facultativo aos treinos e daí nós vamos fazer um planejamento na segunda, claro que com bem menos dias de treino, mas de alguma forma começar alguma movimentação, porque depois no dia 26, quando tiver novas reuniões, etc., a gente tem que estar melhor preparado, né? E a gente já consiga estar também melhor aglutinado para não ter, chegar perto das competições, a gente descobrir o que a gente tem ou o que a gente não tem de atleta, ou o que é também essas reuniões e nesse encontro vai nos servir muito para a gente montar alguma estratégia de maior ajuda aos atletas também, né? Aqueles que necessitam, a gente poder captar alguma coisa, porque a gente já fez algumas campanhas de arrecadação de roupas e etc, né? Cobertas, roupas, alimentos para alguns que ficaram desabrigados ou com algum problema, a gente tentou ajudar e estamos tentando e usaremos esse treino também como ponto de coleta para isso, tá? Então, a gente está de uma forma lenta, gradual, tentando retornar, mas isso a gente vai ver conforme o tempo, conforme o espaço, local e principalmente a segurança dos nossos atletas. A gente quer que tudo dê certo, a gente sabe que o esporte é parte da sociedade também, então a gente não pode ficar longe disso, a gente tem que entender esse momento, mas também temos que entender que a gente precisa, de forma gradual, retornar à vida, né? Retornar às atividades e que daqui a uns dias as competições retornarão de uma outra forma, óbvio, mas retornarão. Espero que todos estejam em segurança e quem, caso necessite de nós, de alguma forma, tem os canais de entrar em contato pelo nosso Instagram, @baseaimoré_oficial, que lá a gente passa todas as informações, tá? Ou me procure pelos meus telefones próprios também, mas a gente vai de forma gradual tentar retornar. Um abraço, que todos estejam bem e contem conosco. Tá aí o Márcio Pastoriza falando conosco. Muito importante essas informações que ele trouxe mesmo, dessas competições em que o Aimoré está disputando. Temos esses novos detalhes, essas novas informações. O mais importante, claro, é que todos estejam bem. Como o Márcio comentou, o retorno dos treinos vai ser de forma facultativa. Então, somente aqueles atletas que podem e têm condições de ir até esses treinos, né? Até é muito importante também para a base ter essa noção de quantos atletas tem, né? O Aimoré que tem muitos jovens, muitos atletas em todas as categorias de base disputando competições. Agora, com certeza, vai ter um número reduzido por conta que muitos atletas foram atingidos. E eu não falo só de jogadores e atletas aqui de São Leopoldo, são de muitas cidades, como o Márcio tinha comentado também no programa de semana passada. Muitos atletas vêm de outras cidades para cá. Então, não basta só a gente enxergar somente São Leopoldo, a cidade aqui de São Leopoldo, pois tem vários atletas, vários jogadores da Aimoré que também foram atingidos em outras cidades. E isso, claro, afeta também no número de atletas que vão estar disponíveis para disputar as competições. Mas, claro, ainda sem data definida, sem locais definidos, pois, como o Márcio tinha comentado mesmo sobre a categoria sub-17 que está disputando o Campeonato Gaúcho, são clubes de várias regiões do estado do Rio Grande do Sul. Sabemos que muitas foram atingidas, muitas cidades acabaram sendo prejudicadas, então tem que ter muito cuidado realmente para marcar qualquer data, para conseguir, de certa forma, viabilizar alguma partida, pois o mais importante agora
é que todos estejam bem, que todos possam retornar às suas casas quando for seguro, claro, até porque a gente ainda está passando por um momento difícil, né? Muitos lugares ainda estão com água aumentando, né, nas próprias casas. Aqui a gente vê em São Leopoldo mesmo, tivemos uma queda até em alguns lugares do nível da água, mas com as chuvas acabou aumentando um pouco novamente em alguns lugares, portanto, tem que ter o maior cuidado possível para retornar aos poucos essas atividades, mas nós sabemos que é muito importante, realmente, o Márcio tinha comentado também, que muitos atletas estão em casa ou nos lugares assim, até mesmo em alguns abrigos, locais assim como casas de familiares, e realmente sem ter muito contato com seus colegas, com seus companheiros assim de clube, até mesmo as próprias escolas mesmo. Então, conforme esse retorno for possível dessa forma gradual, os atletas também podem ter essa convivência maior com seus colegas, o que a gente sabe que é muito importante. Tá certo? A gente vai atualizando, vamos trazendo mais informações ao longo da semana e com certeza a gente vai acompanhando aqui a situação dos atletas das categorias de base. Temos também toda a nossa grade de programação aqui na Rádio Indicapilé que vai atualizando e trazendo cada vez mais detalhes aí nesse momento complicado que estamos passando. E claro, se for possível, você se puder fazer a sua doação, se puder auxiliar de alguma maneira essas pessoas que estão passando por dificuldades, a gente sabe que essa corrente do bem ela é muito importante. Quanto maior for, maior vai ser o número de pessoas que vão poder receber esse auxílio. Tá certo? Eu desejo a todos, então, um grande abraço, um ótimo final de semana e muita força nesse momento. Sabemos que muitas pessoas que acompanham a Rádio Indicapilé também tiveram que sair das suas casas, tiveram danos materiais e até mesmo pessoais, né? Sabemos que muitas pessoas acabaram perdendo familiares, acabaram tendo muitos feridos nesse momento, então a gente deseja toda a nossa solidariedade e também força nesse momento complicado. Valeu, pessoal. Grande abraço.